Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um suplá, que é um daqueles suportes que a gente coloca para enfeitar a mesa embaixo do prato. Só que esse suplá, ele vai ser de uma forma diferente, ele vai ser um hexágono. E vai ter esses detalhes aqui que parece que ele está meio de lado, faz meio que um círculo aqui no meio, mas ele tem pontas mostrando o hexágono. Alguns detalhes importantes sobre essa peça antes da gente começar a fazer ela. É muito importante que a sua agulha ela esteja perfeita no tamanho do seu fio. Se por um acaso a sua agulha ficar menor ou ficar maior, provavelmente o seu suplá vai começar a embabadar, vai ficar ondulado, sabe? E para que isso não aconteça, cuide bem. Eu vou mostrar bem certinho como que você pode escolher a agulha certa no seu fio para que isso ocorra de uma forma mais tranquila. O próximo detalhe também é que quando você estiver fazendo a peça, lembre sempre de deixar a última carreira. Essa última carreira aqui, ela precisa ficar livre, ou seja, a gente vai fazer algo diferente nela para que ela realce essas pontas e fique com esse formato mais hexagonal, mais perfeito, tá bom? Então, as medidas que você quiser fazer, você faz medindo no prato, mas deixa a última carreira para depois, tá bom? Então tá, sabendo todas essas informações, vamos ao passo a passo de hoje. Para começar a nossa peça, eu vou utilizar um fio de malha. No meu caso, é o fio de malha da M-Malha, com a agulha número 10, tá? E para iniciar, a gente precisa ter alguns cuidados, como eu falei antes para vocês. Mas é muito importante que você tenha a agulha certa no seu fio, tá? Quando a gente coloca a agulha aqui, ó, o fio ele precisa encaixar certinho, mas ele precisa encaixar mais para menos do que mais para gordo, assim. Então é melhor ele ficar mais assim, ó, menorzinho, né? Quase encaixado, um pouquinho menor, do que se ele ficar muito cheio aqui, porque isso pode acabar envergando a sua peça. Por que que pode acabar envergando? Porque a nossa peça, ela vai ser com uma quantidade fixa de pontos no círculo mágico. Eu não posso colocar mais pontos ou menos pontos como a gente é acostumado a fazer, né? Até encontrar qual é a quantidade certa de pontos para o fio de malha. Eu preciso sempre colocar a quantidade de 12 pontos aqui dentro. E 12 pontos para um ponto baixo é uma quantidade grande. E aí essa quantidade grande pode acabar envergando a sua peça. Por isso é muito importante que o seu fio ele esteja, né, encaixado corretamente aqui dentro da agulha. Então, o círculo mágico a gente sempre coloca um fiozinho na frente, dá a volta assim, aqui, ó. Fecha a mão, né, para segurar melhor. O fio do rolo tá lá atrás e esse fio tá aqui. Eu vou colocar a minha agulha aqui, vou pegar o fio lá de trás para frente e vou trazer como uma laçadinha, aqui, ó. Isso aqui tá tudo solto. Para travar, eu pego o fio e passo por dentro dessa laçada que tava aqui na minha agulha, assim. Aqui já é o meu primeiro ponto, eu já conto como 1. Agora eu vou vir no próximo. Aqui dentro, ó, eu tenho o meu círculo mágico e esse fiozinho que precisa estar andando junto com ele, tá? E aqui tá o meu fio do rolo. O que eu vou fazer? Eu vou vir com o fio, com a minha agulha dentro do círculo mágico, pego o fio lá de trás e trago pra frente. Vou dar um pouco de altura, pego o fio e fecho. Assim. Agora no próximo. Passo pelo meio do fio, né, pelo meio do círculo mágico, pego o fio lá de trás, traz pra frente e fecho. Isso aqui são pontos baixos dentro do nosso círculo mágico. Tenho 1, 2, 3, o primeiro já conta como um ponto. E aqui eu vou precisar fazer 12 pontos, tá? No meu caso, como eu quero fazer que tenha 6 pontas, né, um hexágono, eu vou precisar que tenha o dobro de pontos aqui dentro. Se você quiser fazer que ele tenha somente 5 pontas, é só você fazer 10 pontos, tá? É o dobro da quantidade de pontos que você quer. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Se no meio do caminho esse fiozinho ele começar a sumir, é só você puxar ele, que daí o círculo se fecha e ele não pode perder, tá? Então, eu fiz os 12, eu vou puxar bem aqui, ó. Um outro detalhe é que talvez a sua peça, o seu círculo mágico, se o seu fio não tiver muito elastano, ele pode acabar não fechando por completo aqui, tá? Isso acontece, isso é normal. Mas aí vai ficar um pouquinho aberto, não tem problema também. Então, aqui agora a gente tem 12 pontos, e desses 12, 6 pontos vão ser as nossas pontas. E para isso, eu vou deixar aqui agora o fio, né, do final do rolo para fora, vou puxar um pouquinho o meu fio, e vou vir aqui no primeiro que tá deitado. Ele vai ficar mais acumulado mesmo, ó, que é nesse aqui. Eu vou colocar minha agulha nesses Vzinho aqui de trás, ó,
de trás pra frente, assim. E vou pegar esse fio e engatar na agulha. Esse aqui é o nosso fechamento. E vou levar lá pra trás. Ó, aqui a gente fechou a peça. E agora eu deixo esse fiozinho ali atrás, seguro com o dedo pra não escapar. E aqui embaixo, se eu olhar, eu tenho o meu nó inicial. Ele fica bem escondidinho mesmo. Esse aqui já conta como um ponto. Só que eu preciso encontrar nele uma laçadinha do lado dele. Que é essa aqui, ó. Por isso que é importante a gente nunca fazer os primeiros pontos apertados, tá? Ó, essa laçadinha aqui, ó. A gente abre o ponto, pega uma das laçadinhas do canto. E aqui eu tenho a laçada que eu levei lá pra trás. E aqui embaixo tá a laçadinha, né? Eu vou precisar pegar essa laçadinha aqui, engatar e levar lá pra trás. Aqui, ó. E aí, aqui fica a laçada, né? Fica por cima. E eu engato essa laçada que eu levei lá pra trás na minha agulha. Isso. Pronto. Aqui eu puxo um pouco o fio do rolo, se caso ficar muito frouxa essa laçada aqui. Agora, eu vou pegar o fio, engato na agulha o fio do rolo e vou trazer aqui pra frente. Traz pra frente. Ó, assim. Vou dar um pouco de altura e vou fechar. Aqui, assim, tá? E agora, a gente vai fazer o seguinte, essa parte aqui, ela já vai fazer parte da finalização, tá? Ou seja, de uma quina. Já vai ser uma quina. A gente vai ter 6 quinas aqui, tá? Como eu tenho 12, vai ser um ponto comum e uma quina. E essa quina vai ser feita assim, ó. O conjunto da quina é o ponto que eu acabei de fazer e uma correntinha. Então, eu pego o fio e passo pela laçada que tava na agulha. Aqui. E uma correntinha. Tá? Aqui é uma quina, então no próximo vai ser um ponto comum. Eu abro aqui bem, ó, para encontrar. Aqui é onde está o próximo ponto. Eu preciso vir bem no centro dele. O centro dele, eu tenho 2 perninhas. O centro dele é abrir e pegar bem no meio das 2 perninhas, ó. Coloco a agulha aqui, pego o fio lá de trás, trago para frente, dou um pouco de altura e fecho. Aqui. Aqui é um ponto comum. No próximo, abro bem e encontro, ó, aqui tá o meu Vzinho. Pego bem no meio dele, coloco a agulha aqui, trago pra frente, dou um pouco de altura e fecho. Só que esse aqui é a quina. E essa quina é um ponto mais uma correntinha. Agora, o próximo, que é esse aqui, é um ponto comum. Então, eu venho bem no centro. Se tiver dificuldade de encontrar o centro, abre assim, ó, até encontrar o meio, coloca, traz pra frente e fecha. Aqui é o comum. Na próxima, agora é a quina. Abre bem, coloco aqui no meio, traz pra frente, dá altura, fecha e uma correntinha. O próximo agora é esse aqui, eu vou pegar a agulha, coloco aqui, trago pra frente, dou altura e fecho. Ó, a correntinha tava aqui, então esse é o comum. Agora, o próximo é a quina. Vou pegar bem o centro do ponto, trago pra frente, dou altura, fecho e faço uma correntinha. O próximo é um comum, coloco a agulha, trago pra frente, dou altura, fecho. E o último ponto aqui fica um sozinho, então eu coloco a agulha aqui, trago pra frente, dou altura e fecho. Ó. Se a gente começou com um ponto que já tinha correntinha, o último não pode ter a correntinha. Se caso você não chegou a essa quantidade aqui certinho, de ponto, correntinha, que no final deu um ponto com uma correntinha, não um sozinho, dá a volta, confere quantos pontos tem no círculo mágico, que alguma coisa tá errada, tá? Porque tem que terminar com um ponto sozinho aqui. Agora eu vou puxar o meu fio e a gente vai fazer a próxima carreira. Aqui, ó, a gente tem o seguinte, a gente tem esse ponto, e aqui em cima, esse primeiro Vzinho é o Vzinho da correntinha. Nesse Vzinho aqui, ó, que é o último que tá deitado, eu vou precisar pegar só ele. Cuidar com bastante cuidado para não pegar esse fiozinho junto aqui, ó. Pega só ele, pega esse fio, engata na agulha e leva lá pro outro lado, assim, ó. Ó. Aqui. E aqui agora eu vou vir bem no ponto mesmo, ó. Ele fica mais evidente agora. Coloco a agulha aqui, pego esse fio e levo lá pra trás. Pego o fio do rolo e trago pra frente. Ó. E aqui eu fecho. Tá? Beleza, aqui eu fechei e agora aqui do lado a gente tem a correntinha. Estão vendo? A correntinha eu vou precisar fazer a quina de novo. E a quina sempre vai ser um ponto e uma correntinha. Então, na correntinha, que vai ficar esse buraco aqui no meio, estão vendo? Eu posso escolher um dos dois. Eu posso fazer aqui ou aqui.
Mas sempre usem o mesmo, tá? Se você escolher sempre usar o do canto daqui, sempre usa o do canto. Se você escolher esse, sempre usa esse. Eu vou escolher esse que tá mais aqui pro lado. Não. Eu vou escolher esse aqui, ó, que tá antes, tá? Não esse aqui, ó. E aqui eu vou colocar, que fica bem embaixo da correntinha, né? Vou colocar a agulha aqui. Pego o fio, trago pra cima. Fecho, faço um ponto e uma correntinha. Essa é a nossa quina. Agora, aqui no do lado, eu vou fazer um ponto, baixo comum, até chegar na outra quina. Tá? Até chegar na outra quina são 2 pontos, né? Um ponto e 2 pontos. E aí, a gente já chega na quina. Que é essa aqui, ó. As quinas, elas já estão um pouco acentuadas, ó. A gente já consegue ver um pouco as quinas. Tá? Mas se você tem dificuldade, antes de começar essa carreira, marca aqui onde está cada correntinha da carreira anterior, para subir bem certinho no lugar certo. Aqui sempre vai ficar assim agora, vai ter 2 pontos e uma quina. Então, a quina eu vou vir aqui, no buraquinho, né, mais perto, que é o que eu escolhi, faço um ponto e fecho. Agora, eu venho no próximo ponto, que é esse aqui, ó. Coloco a agulha, trago pra frente, dou altura, fecho. Venho no próximo, né, que são os 2 pontos. Bem no centro, trago pra cima, fecho. Cheguei na quina, vou pegar o do mais do canto, trago pra cima, fecho e faço uma correntinha, tá? Agora, de novo, ó, 2 pontos, um aqui, e cheguei na quina. A quina vai ser, nesse cantinho eu faço um ponto e uma correntinha, tá? E eu vou fazer isso até chegar aqui de novo, ó. Outra coisa que se você tem dúvida de onde começa, onde termina, coloca a marcação no início, tá? No primeiro, coloca a marcação. Na próxima carreira, eu vou colocar a marcação para vocês verem onde que eu coloco. Vou dar a volta aqui até chegar aqui e volto para continuar. Fiz aqui, ó, a carreira toda. Ele não vai ficar bem marcado, tá? A única coisa que vai deixar bem marcado é a última carreira que eu vou mostrar como que a gente faz. Então, para continuar aqui, para ver também se fechou certinho, né? Tem que ficar ao todo 3 pontos, ó. Sempre em cada quina fica 3, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Cada vértice aqui fica com 3. E cada carreira a gente aumenta uma quantidade, porque a gente também coloca um ponto a mais em cada carreira. Vou puxar o fio aqui pra gente fazer o fechamento. Vou vir aqui, ó, no primeiro que tá aqui deitadinho. Coloco a minha laçada, levo lá pra trás. Daí aqui, ó, eu vou colocar a agulha embaixo desse ponto bem no centro, engato essa laçadinha, pego o fio do rolo e trago pra frente. Vou dar um pouco de altura e fecho. E aqui, nesse ponto, é o que eu coloco o marcador, pra lembrar que aqui começou a carreira, aqui que vai ter que terminar, tá? Assim. Agora, vamos lá. Os pontos, as quinas, elas ficam com os buraquinhos, assim, ó, a gente consegue ver. Mas lembre que se você tem dificuldade, coloca marcador aqui também. A quina, ela tá aqui, ó, então antes eu ainda tenho um ponto livre. Aqui eu vou colocar, então, um ponto aqui, ó, venho bem no centro, trago pra cima e fecho. E aqui é onde tá a minha quina. A quina é sempre um ponto e uma correntinha. Agora eu vou vir no próximo. O próximo a gente vai fazer 3 pontos baixo centrado e o quarto vai ser a quina. Então, eu venho aqui e coloco 1. No próximo, 2. E aqui, 3. Sempre 3 pontos baixos centrado normal. E aqui no próximo, que é esse aqui, eu vou colocar a agulha para fazer o ponto baixo e a correntinha da quina. E daí, aqui a gente fica com 4 pontos. A próxima carreira vão ser 4 normais e a quina, tá? Cada carreira aumenta uma quantidade. Então, aqui tem que ser 3 também. 1. 2 e 3. E aqui eu vou fazer a quina, um ponto e uma correntinha. Aqui, 1, 2, 3 e a quina. Daí a quina sempre... Não esqueça, né, que a quina tem que ter um ponto baixo e a correntinha. Muito importante a gente nunca esquecer de conferir, né, se deu certo, porque se caso faltar algum, ele vai começar a ficar um pouco mais, como que é?
não vai ficar simétrico. E uma das belezas do crochê com fio de malha numa peça de mesa posta, que é um suplá, é que a peça ela fique simétrica, ou seja, igual de um lado e igual do outro. Por isso é muito importante a gente sempre conferir para ver se está com as mesmas quantidades de ponto, se tudo está igualzinho. Vou fazer o restante aqui, quando chegar no marcador, eu volto para mostrar como continuar. Está gostando desse vídeo até agora? Então não esqueça de deixar aqui embaixo o seu joinha de que você está gostando do vídeo e também de se inscrever aqui no canal. Dei a volta aqui e cheguei na minha marcação. Minha marcação vai ficar com a pecinha bem no meio do ponto e eu sei que se eu fosse pro próximo teria a marcação, então aqui eu não posso mais fazer ponto. Então aqui eu tiro a marcação e vamos para a próxima carreira. Puxo um pouco o fio, venho aqui no que tá deitado, ó. Coloco a minha agulha, levo pro lado de lá. Venho aqui embaixo, no centro, engato essa laçada aqui, pego o fio do rolo, trago pra frente, dou a altura e fecho, tá? E sempre a gente vai ajeitando, né? Coloca na mesa, vai ajeitando, porque às vezes ele pode envergar, como eu falei, por causa da quantidade de pontos que a gente coloca aqui no círculo mágico, tá? Então, assim que a gente vai continuar, quantas carreiras você quiser, ó. Vou vindo até onde tem pontos baixos pra fazer. Aqui, no próximo também é um ponto baixo centrado. E no próximo, aqui do lado, ó, é a minha quina. Então, aqui eu faço o ponto da quina, que é um ponto baixo e uma correntinha. E continuo. Perceberam que quando a gente tem a parte reta do hexágono, ele vai ficar reto, né? A gente não vai fazer aumentos, vai ficar tudo pontos. E a correntinha é aquilo que a gente coloca a mais para que ele faça a curvinha. Eu poderia fazer vários tipos de quina aqui. O problema é que essas quinas, talvez elas ficariam com muitos pontos e aí não daria certo na hora da contagem final. Por isso que eu coloquei bastante pontos no círculo mágico e no final, no decorrer da peça, eu fui colocando sempre um pontinho só, uma correntinha aqui entre cada quina para acomodar, tá bom? E eu vou seguindo assim, cada carreira que a gente for aumentando, eu vou colocar sempre um ponto a mais aqui na quina, então essa carreira vai ter na próxima um ponto a mais para fazer em ponto baixo centrado, tá? Eu vou fazer isso aqui até eu terminar o meu suplá, e um pouquinho antes de dar o tamanho que eu quero, eu venho mostrar como a gente faz a última carreira, que a última carreira é muito importante para a gente conseguir deixar as quinas bem pontudas, tá? Então eu vou fazer todas as carreiras e aí eu volto para mostrar como que a gente finaliza. Eu fiz aqui todas as carreiras, mas deixei ainda faltando uma carreirinha aqui do lado. Essa carreira última a gente vai fazer para acentuar as quinas. Então, a gente vai fazer uma coisa diferente em cada quina para que fique mais pontudo, tá? No decorrer de todas as carreiras, eu fiz a mesma coisa, o mesmo fechamento. Fui subindo aqui as carreiras, né? Cada quina fazia um ponto e uma correntinha. E ela ficou dessa forma. Eu acho lindo, porque desse jeito que a gente faz, ele fica com um acentuado meio envergado. E eu acho isso muito bonito para a peça. Então, para continuar agora, falta só mais uma carreira para ficar do tamanho que eu quero. E essa última carreira a gente vai fazer uma coisa diferente na quina. Então, a gente tá aqui, né? Eu vou puxar um pouquinho esse fio. Vou vir na laçada de trás, aqui na que tá virada. Levo o fio lá pra trás. Aqui do meio, engato. Levo o fio pra frente, dou um pouco de altura e fecho. E vou fazer até chegar na quina, né, que vai aumentando aqui. Cada carreira vai ficando com um ponto a mais. Lembrando que se a sua peça ela começou a envergar, sempre tem que cuidar bastante na hora de fazer a próxima carreira, ajeita e cuida com a agulha, tá? A agulha é muito importante você usar o número certo para o seu fio. Ó, tô chegando aqui na quina. Aqui eu cheguei na quina. E agora a gente vai usar esses dois buraquinhos da quina aqui para fazer a sequência de pontos, tá? Eu vou colocar aqui dentro um ponto alto. Eu vou dar uma laçada, vou vir aqui no primeiro buraquinho, trago pra frente. Esse é um ponto alto, né? Que ele fica com essas 3 carreiras aqui, 3 laçadas. Pego o fio, tiro as 2 primeiras,
pego o fio e tiro as outras duas, tá? Fiz um ponto alto, agora eu faço uma correntinha. E naquele outro buraquinho aqui do lado, ó, esse aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu pego o fio aqui e faço um ponto baixo aqui. Um ponto baixo mais justo, tá? Pra ele ficar... E a quina fica bem mais acentuada desse jeito, ó, tá vendo? E aí, eu vou continuar. Venho aqui no próximo. Ponto baixo centrado. E vou indo. Se por um acaso, tá? A sua peça, ela ficar com muito envergada nessa parte aqui, né? Os pontos não ficarem acomodados, começar a embabadar a peça, você pode pular esse primeiro ponto aqui, ó. A gente faz aqui, né? Esse ponto, a correntinha e esse ponto baixo, tudo dentro da quina. E aqui já faz o outro. Você pode pular esse ponto e fazer só o próximo. Que daí ele vai acomodar e não vai ficar tão envergado. É por isso que a gente faz essa quina somente na última carreira. Para que ela não fique embabadada e nem envergada aqui durante as carreiras, tá? É por causa disso. Então, tem que sempre cuidar e ver como é que tá ficando. Se caso fazendo essa carreira começa a embabadar, você pode também terminar com uma carreira comum, né? Que ela já fica bem marcadinha as quinas. Só fazendo desse jeito que eu vou ensinar pra vocês, fica um pouco melhor. Mas ela já fica bem marcadinha. Então, aqui, tô chegando na última quina. Na próxima, não na última, né? Ó, aqui eu faço um ponto alto, então eu dou uma laçada, venho aqui, trago pra frente, tiro as duas primeiras e tiro as outras duas, faço uma laçadinha e aqui nesse buraquinho do lado, que ainda faz parte da quina, eu faço um ponto baixo mais apertadinho. E ó, as quinas elas vão ficando mais firmes. Aqui no próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo centrado, e eu vou continuando assim até chegar na outra quina, e depois que chegar na outra quina, eu faço a mesma coisa e dou a volta em toda a minha peça. Ó, assim ela vai ficando bem mais pontuda aqui. Vou fazer até chegar aqui, daí eu volto para mostrar a finalização total. Fiz a última carreira, e dá pra ver como já ficou bem mais pontudo as quinas por causa dessa quina que a gente fez. De uma pontinha até a outra, o meu suplá ficou com 38 centímetros. Dá pra colocar um prato de refeição de almoço, tranquilo aqui, que ele vai ficar bem certinho, tá? E aí, aqui no final, no último ponto, eu faço sempre o seguinte, né? Eu já fiz todos os pontos, eu não vou fazer acabamento aqui, né? Uma carreira com uma finalização, porque essa última carreira com essas quinas já foi a finalização. Se fizer outra coisa em cima, pode ser que ele acabe tirando essa quina perfeitinha aqui. Então, eu fiz aqui o corte, né? Cortei o fio. Daí, eu vou puxar... Eu fiz o último ponto já, eu vou puxar essa laçadinha aqui toda. Puxo esse fio. E vou vir aqui, ó, no lugar que a gente sempre vem pro fechamento, e levo tudo isso lá pra trás. E agora, nesse aqui da frente, ó, vou pegar só o primeiro de cima e fecho pra cá. Aqui eu vou ajeitar pra fazer com que eles mantenham o mesmo tamanho, mesma espessura, e que a gente não veja onde começa e onde termina. E aqui na parte de trás, eu vou pegar posso pegar uma agulha menor, pra não estragar o trabalho, mas eu vou pegar uma carreirinha aqui do lado, ó. Pego o fio e passo aqui pelo meio, ó. Daí eu vou fazer um nó pra ele ficar preso. Cuidando que esse nó, se a gente puxa muito, ele pode acabar estragando aqui na frente. Então, é sempre bom a gente olhar se tá puxando muito, se não tá. Pronto, o nó fica escondidinho, eu posso ir correndo com essa carreira aqui, ó, esse fio por algumas carreiras e cortar o fio depois. Esse fio aqui, a gente pode só cortar ele e o nosso suplá, ele está prontinho. Assim ficou então o nosso suplá em forma de hexágono. Se você fez essa peça, não esquece de me mandar a foto lá no Instagram. Por lá eu consigo ver sua peça pronta e eu gosto muito de ver o resultado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal. Um abraço e bom crochê!